Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma manhã, né, pela graça de Deus e misericórdia de Deus que tem nos protegido e nos guardado. E nós vamos meditar hoje no Salmo 139. Todos os salmos para mim são maravilhosos, mas esse salmo tem um significado muito grandioso na minha vida e eu vou compartilhar por quê. E, Senhor, eu te peço agora, nesse romper da manhã, que o Senhor venha nos abençoar, cuidar de nós, Senhor, trazer essa revelação tão gloriosa desse salmo, Senhor. Sabemos que quando esse salmo se transforma em sangue em nossas veias, nós nunca mais somos os mesmos. Nunca mais, Senhor. O Senhor trata das nossas entranhas. Venha tratar, Senhor, das nossas entranhas, das nossas profundezas, ó Deus, e que se faça sangue cada palavra desse salmo na nossa vida, para que nós possamos sermos curados e também curarmos nossos filhos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo aqui, ele é um salmo maravilhoso. Ele tem 24 versículos, eu memorizei todos eles, por quê? Ninguém me mandou não, mas é porque eu precisava, eu estava com sede de tudo isso que está aqui. Por quê? Porque quando você descobre, né, a verdade sobre Deus, você começa a descobrir a verdade sobre você. E quando você descobre a verdade sobre você e o amor de Deus, você fica menos dependente da opinião dos outros, do amor das pessoas, da atenção. Você não mendiga, porque o amor não é mendigado. O amor, ele é espontâneo, ele é dado. E nós buscamos na fonte errada, nós buscamos no homem, nos nossos pais, nas pessoas que nos rodeiam, nos amigos. Quando aqui diz que a verdadeira fonte é o Senhor. Então, como eu posso ficar apaixonada por esse Deus que desde o ventre da minha mãe me chamou e cuidou de mim? E cuida. Olha só que maravilhoso. Do versículo 1 até o versículo 7, ele vai falar da onisciência de Deus. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Então, olha só, quem é que fica pensando em você o dia todo e ainda nem o pensamento veio e ele já sabe o que tem na sua mente? Quem é que penetra, né, o meu pensamento e esquadrinha o meu andar? Quem me cerca por trás e por diante? E quando você descobre que Deus faz isso com você especificamente, você não precisa de mais nada. Queridos, quando eu descobri isso, é a onisciência de Deus. Quer dizer que antes de acontecer, onisciência que vem antes da ciência, antes do acontecer. Deus é maravilhoso e quando você descobre isso, você fica plena. Você fica plena. Você começa a descobrir a sua identidade. O que é você saber quem você é? Então você não precisa ser os outros, você não precisa ser fulano, ciclano, você não precisa ter os olhos de Beltrano ou de Cicrano, você é maravilhosa como foi feita, ou maravilhoso. Oh, glória a Deus por isso. Então, no versículo 1 ao 7, fala dessa onisciência de Deus, que Deus é apaixonado pela sua vida. Quando você descobre isso, você não precisa ficar preocupado com o amor de ninguém.
não é? Você fica satisfeito. Isso que é maravilhoso, satisfeita. Do versículo 8 até o versículo 13 fala da onipresença de Deus. Então fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois, não é? Então, olha só que maravilhoso. É, como eu posso fugir da presença de Deus? Como eu posso me esconder se Ele sabe tudo a meu respeito? Então, mostra uma onipresença, um Deus que cuida de mim, um Deus que, assim, pessoalmente cuida de mim. E eu nunca imaginei que Deus pudesse cuidar de mim pessoalmente. E você, já descobriu isso? Você fica outra pessoa quando você descobre isso. No versículo 13, aí que começa, não é? Porque às vezes a gente fala assim, às vezes são um acaso, né? Ou então foi por acaso. Olha só que eu vim, mas olha só a resposta no versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem chegar ao fim. Olha essa parte, né, do ventre da mãe, a nossa origem, onde nós começamos, Deus estava ali. E quando eu descobri isso, eu percebi que realmente eu nasci porque Deus cuidou de mim, porque Deus me preservou ali no ventre da minha mãe. Né? Quantas forças espirituais contrárias para que você não tivesse nascido, não é? E eu também. E o Senhor me formou, ele me teceu como, né, como uma pessoa faz um crochê, um tricô no ventre da minha mãe, e eu graças te dou porque visto de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, às vezes a gente fica reclamando disso, daquilo, como eu fui feita. Olha só, de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você entende isso, meu querido? E Deus te fez de um modo assombrosamente maravilhoso. E aí, quando nós entendemos isso, nós somos muito gratos a Deus por cada pedacinho que o Senhor me formou no ventre da minha mãe. E o Senhor, quando ainda havia uma substância informe, o óvulo da minha mãe ficou com o esperma do meu pai, havia uma substância ainda informe, nem tinha forma. E o Senhor viu, né? E cada pedacinho e escreveu cada dia a meu respeito. Muito glorioso, muito glorioso. Não sei se você consegue ver a grandeza, né? E quão preciosos os teus pensamentos. Então, quando você começa a entender os pensamentos de Deus, quão preciosos são os pensamentos de Deus. E como é grande a soma deles. Olha que coisa maravilhosa. Excedem, né? Se eu contasse, excedem aos grãos de areias, jamais chegaria ao fim.
Olha que visão gloriosa, né, da vida, quando eu tinha uma visão tão triste e tão assim negativa. Quando eu li esse salmo, o Senhor abriu o meu entendimento, os meus olhos, para ver como era glorioso o que Deus tinha na minha vida e o que Deus tem na sua vida, meu querido. A nossa identidade, ela é formada nesse salmo, quando você percebe o quanto que você é amado. Aí não importa, aí você não fica mais preocupado com as críticas, com a rejeição, porque você sabe que o Deus de toda a terra, o Senhor do universo, o Senhor que formou você no ventre da sua mãe, o ama. E quando Deus nos ama, as outras coisas não são tão importantes mais. Glória a Deus. E no versículo 19, ele vai falar da santidade de Deus, né? Ele vai falar: tomar, ó Deus, desse cabo dos perversos, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Que o Senhor nos guarde, né, do homem de Belial, da mulher de Belial. E eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e eu não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o salmista diz aqui que aqueles que são inimigos do Senhor são inimigos dele. Todos que são contra Deus são inimigos daquele que Deus formou. E Davi ainda fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, perscruta e guia-me pelo caminho eterno. Então, o Senhor é aquele que nos perscruta. Eu vejo assim que essa é a parte, como aquele que vai escavando, escavando, e vai nos trazendo as nossas entranhas, né? Trazendo luz nas trevas da nossa vida, desde as memórias, quando fomos formados no ventre da nossa mãe, desde o primeiro dia da concepção. O sangue de Jesus lava nossas memórias de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14 fala sobre isso. Queridos, então, uma nova percepção de vida. Quando você lê esse salmo e você toma posse, você tem uma nova percepção de vida. Você descobre o amor de Deus por você e daí você fica satisfeito, satisfeita. Isso que esse salmo me trouxe, uma satisfação em ter vindo e saber que Deus quis que eu tivesse vindo e que Deus tinha um propósito na minha vida. Queridos, eu amo esse salmo, amo a Jesus que me escolheu no ventre da minha mãe, amo Jesus por revelar todas essas verdades gloriosas e que Deus revele, meu querido, no teu espírito, nas tuas entranhas, as verdades desse salmo. Você nunca mais vai ser o mesmo, você nunca mais vai mendigar o amor de ninguém, porque o amor de Deus nos deixa pleno, satisfeitos. Glória a Deus. Um beijo grande, que o amor do Senhor, né, essa escolha de Deus no ventre, possa ser revelado na tua mente, no teu espírito, para você ficar pleno e para você ter uma grande alegria de viver. Um beijo grande, Deus abençoe.